conhece, o meu nome é Amanda Barcelos, do canal Cacá Enfermeira, e o vídeo de hoje é Por que não trabalho mais em pediatria? Bom, galera, faz um tempinho já que eu queria gravar esse vídeo e eu nunca conseguia, né? Agora hoje finalmente eu consegui, né, sentar e colocar e fazer esse vídeo, né? Bom, vou falar um pouquinho aqui, contar um pouco da história da minha vida, uma parte da minha vida que poucas pessoas sabem, né? Como vocês sabem, eu sou enfermeira, né? Sou bacharel em enfermagem, vai fazer 2 anos agora em agosto, né? Que eu me formei em 2019. Mas antes disso, eu era técnica de enfermagem, né? Fui técnica de enfermagem 10 anos e aí eu trabalhava e com esse dinheiro eu paguei a minha faculdade. Vou contar uma coisa que mexe muito comigo contar isso, mas eu acho que eu preciso contar isso pra vocês, né? Meus bombonzinhos. Eu trabalhei uma boa parte da minha vida, assim, da minha carreira, né, uns 4 anos mais ou menos com criança, né, com a área pediátrica. E eu vou contar pra vocês agora por que eu saí dessa área, tá? Eu trabalhei com criança, a primeira vez eu cuidei de uma menina que era especial, cuidei 1 ano, né, e daí depois eu trabalhei num abrigo de crianças especiais uns 2 anos e também eu cuidei de um menino que também era especial 1 ano, né. Gente, eu vou falar uma coisa assim, ó, que no fundo do meu coração, trabalhar com crianças especial é muito difícil, tá? Uma coisa muito, como é que eu vou te dizer, é muito doloroso, digamos assim, porque uma coisa é a criança saudável e outra coisa é a criança doente, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. A minha experiência com criança era mais com paralisia cerebral. Tenho bastante experiência com criança com paralisia cerebral. A paralisia cerebral, para quem não sabe, não tem muita noção, é a famosa paralisia infantil, né? Então, essas crianças, eles têm a saúde muito debilitada, né? Principalmente a parte respiratória deles. Eles têm muita asma, muita bronquite, pneumonia, todas essas coisas relacionadas à parte respiratória. E aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre principalmente, é muito úmido, é muita umidade. E isso é horrível para quem tem problema respiratório, principalmente asma e bronquite, tá? Porque o que acontece? Daí no inverno eles têm crises, né? E essas crianças, eles vão pro hospital, né? Enfim, aí pegam bactérias, enfim, né? E toda essa questão. Quando eu trabalhava nesse abrigo, que eu trabalhei 2 anos, a gente se chamava umas e outras de mães, né? Porque a gente nada mais era que mães daquelas crianças, né? Porque, enfim, eles eram abandonados naquele abrigo ali, enfim, eles não tinham família. E nós éramos a única família, digamos assim, a única referência que eles tinham de família eram nós, né? E nós éramos praticamente quase todas mulheres ali, enfim, tinha acho que 2 homens só trabalhando, o resto eram todas mulheres, né? E nós éramos, enfim, as mães deles, né? Nós fazíamos tudo por eles, né? A gente dava banho, a gente cuidava, a gente ia no médico nas consultas com eles, enfim, terapia, tratamento, tudo. A gente dava a nossa vida, literalmente, por aquelas crianças, né? E, enfim, não tem como não se apegar, né, com isso, né? E com o passar do tempo, eu lembro que eu tinha um menino que eu gostava muito, uma criança assim que eu gostava de todos. Só que aquele, enfim, a gente é humano, né? Eu acho que eu gostava mais do que ele, de mais dele do que dos outros, né? E à medida que eu podia, eu cuidava dele, enfim, tava sempre com ele. Ele tinha a saúde muito debilitada. Eu fui muitas vezes com ele pro hospital, enfim, com asma, com febre, com convulsão, com tudo, enfim, né? Então eu acompanhava diariamente a história dele, o diagnóstico dele. E ele era, enfim, abandonado. E se eu tivesse condições financeiras, eu iria adotar ele, né? Era uma criança que eu adotaria, né, se eu tivesse condições. Só que naquele momento da minha vida, eu tinha 28 anos, né? Faz 6 anos isso, gente. Eu tenho 34 anos hoje, tá, gente? Não fica querendo fazer conta de quantos anos eu tenho, tá? Eu tenho 34. E naquela época eu estava fazendo a faculdade, eu tinha que trabalhar, enfim. Eu não podia adotar ele e me dedicar totalmente a ele. Porque o que acontece? Se eu adotasse ele, eu ia ter que parar de trabalhar, porque eu ia ter que me dedicar totalmente a ele. E aí, se eu parar de trabalhar, eu não tenho renda, né? Não nasci milionária, né? Então eu não tinha como naquela época, mas à medida que eu podia, eu cuidava dele, enfim, né, acompanhava as internações e as coisas dele, enfim, né, e ele era uma criança que ele tinha saúde muito debilitada e ele ia muito pro hospital, principalmente no inverno, assim, sabe. No inverno ele passava, assim, praticamente todo o inverno internado.
E ele ia e vinha, e vinha, e vinha, e vinha. E aquilo começou a me doer, porque era um sofrimento constante aquela criança, sabe? Era muito sofrimento, tanto para ele como para mim. E foi indo, o tempo foi passando, e um dia ele foi pro hospital. E naquele dia eu olhei para ele e eu senti que ele não ia voltar mais, né? E aí meu filho, seja o que Deus quiser, eu falei para ele, né? Passei a mão na cabeça dele, segurei a mão dele, e aí colocaram ele dentro do carro da instituição e ele foi levado para o hospital. E aí o tempo foi passando, e o caso dele foi se agravando. E lá nesse abrigo, quando eles iam para o hospital, muitas vezes nós nos revezávamos, assim, nós éramos vários, né, vários funcionários, às vezes a gente ia para ficar no hospital. E eu lembro que tinha uma senhora que cuidava dele, estava cuidando dele no hospital, e um dia ela foi no abrigo, foi pegar umas roupas para levar para ele. E aí eu conversei um pouquinho com ela e perguntei, e aí, como é que tá né? Como é que tava ele lá? Perguntei como é que ele tava, a situação dele. E ela olhou pra mim assim e disse assim, olha, tá difícil a coisa, eu acho que ele não volta mais. Gente, aquilo me cortou o coração, sabe? Eu acho que ele não volta mais. Quando ela falou isso, gente, aquilo, assim, estragou meu dia, sabe? Eu trabalhava no turno da tarde. E tá, tudo bem. Se a senhora acha que ele não volta, eu disse, olha, Amanda, eu acho que ele não volta mais. E aí passou o tempo. E aí eles no fim que acho que eles meio que viram que ele não tinha condições, né, de voltar mais para casa, né? Enfim, a situação foi se agravando. E uma das nossas enfermeiras responsáveis no abrigo foi lá visitar ele e disse que achava que ele ia, enfim, né, partir, né? E aí eu peguei e disse, bom, então eu vou lá ver ele pela última vez, pelo menos, né? Porque aí eu fui na emergência onde ele estava, eu segurei na mão dele e me despedi dele, assim, porque eu senti naquele momento que ele não ia voltar mais, sabe? E aí eu comecei a chorar, claro que não teve como não segurar o choro, a emoção ali daquele momento, porque eu amava ele como se ele fosse meu filho, sabe? E aí eu me despedi dele naquele momento. Aí passou 2 dias, 3 dias, 4 dias, o celular tocou e eu fui atender. E era uma das minhas responsáveis lá. E disse, Amanda, ele faleceu. Gente, meu mundo desabou naquele dia, sabe? Eu sentia assim uma dor no coração que não acabava mais, sabe? Era como se eu tivesse perdido meu filho mesmo biológico, entendeu? Porque eu amava ele como se ele tivesse saído de mim. E eu perguntei, bom, então o que vão fazer com o corpo? Onde é que vão enterrar? Enfim, né? E ela disse, no cemitério, tal lugar. E ela me deu a direção ali onde é que era. E eu peguei e eu fui. Bom, pra quem não sabe, pra quem não é de Porto Alegre, né? Eu moro em Porto Alegre. O nosso cemitério aqui é uma lomba, tá, gente? Uma baita de uma lomba, tem que subir um lombão, né? E ele ia pra aquelas gavetas, sabe? E eu vi ele lá na capela. Quando eu cheguei que eu vi ele na capela, eu vi ele lá, deitado, morto. E do lado dele estava uma das responsáveis lá do abrigo, porque como eles não tinham família, o abrigo tinha que fazer todo o trâmite legal pro enterro, enfim, da morte, né? E aí eu olhei, quando eu cheguei na capela, que eu olhei pra minha supervisora e ela disse pra mim, difícil, né, Amanda? Gente, eu senti as lágrimas escorrendo sobre o meu rosto. E eu disse, muito difícil. E aí eu fiquei ali um pouquinho com ele, me despedi dele, e ali, enfim, né? Aí quando o pessoal do cemitério veio pra levar o corpo pra botar na gaveta, eu disse, não, só mais um minutinho, só mais um minuto. E aí eu me despedi dele pela última vez, né? Passei a mão no rosto dele, no cabelo dele pela última vez. E aí eles levaram o corpo e enterraram e colocaram naquelas gavetas, sabe? Ele foi lá pra dentro, enfim, né? Gente, eu confesso pra vocês que quando eu vi ele sendo colocado dentro das gavetas, era literalmente como se tivessem cortado meu útero, sabe? Eu senti uma dor que não acabava mais, uma dor sem fim, sabe? Então, aquele dia pra mim foi, olha, o pior dia da minha vida, assim, ó, sabe? E eu fui pra casa aquele dia arrasada, sabe? Arrasada.
chorando desesperadamente, porque eu não sabia o que eu ia fazer na minha vida. Aí, depois vim pra casa, me arrumei, tomei um banho, lavei o rosto e à tarde, isso era pelo período da manhã. Aí à tarde eu fui trabalhar e aí eu conversei com a minha colega, né, sobre essa questão, né, da que eu tinha ido lá, que eu tinha visto ele, enfim, ela, ai, nossa, e tu conseguiu? Eu disse, olha, foi muito difícil pra mim, mas eu tinha que fazer isso, sabe? E daí tá, e o tempo passou, né, e eu continuei trabalhando nesse abrigo por mais um tempo. Só que o que acontece? O que aconteceu comigo durante esse período, né? Eu comecei a ter como se fosse uma depressão. Eu comecei a ficar muito triste, muito triste, muito triste. Chorava muito, sabe? Eu sonhava com ele muitas vezes eu sonhei com ele. Gente, até hoje eu sonho com ele às vezes, tá? Mas não é sempre. Mas nesse período aí da morte dele, do falecimento dele, gente, eu sonhava com ele direto, sabe? Eu sonhava com ele e, enfim, sabe? E aí um dia eu tava muito triste, sabe? Já tinha passado 6 meses da morte dele e eu não conseguia me recuperar, né? Muito bem, sabe? E aí o meu desempenho no trabalho também começou a cair, porque eu era uma pessoa que eu trabalhava bem, eu recebia muitos elogios da minha chefia e aí de repente eu comecei a decair, sabe? Decair nas minhas avaliações, né? E no meu trabalho e no meu desempenho, né? E aí aquilo foi me desgastando, enfim, sabe? Muita tristeza, sabe? Muito pesar na vida. E eu sei que aquilo não fazia mais sentido pra mim ficar ali, sabe? Porque cada lugar, cada peça, cada canto, até as camas que eu olhava me lembrava dele, sabe? E aquilo me causava uma dor muito grande. E aí eu me lembro que um dia eu tava muito triste e eu tive um sonho, eu sonhei com ele. E nesse sonho, ele falava comigo, gente, ele era uma criança especial, ele nunca falou, nunca caminhou, mas nesse sonho ele falava comigo. E lá nesse sonho ele dizia, mãe, ele me chamava de mãe, mãe, por que tá chorando, mãe? Por que tá triste, mãe? E aí nesse sonho ele falava que era pra mim continuar mais um tempo nesse abrigo, que as pessoas precisavam de mim e que não era pra mim chorar e pra não ficar triste, porque ele tava bem, né? E aí aquele sonho me deu um alívio, sabe? Mas mesmo assim, né, eu resolvi, depois de um tempo, assim, pedir demissão, né? Porque ou era a minha saúde mental ou era aquilo ali, né? Então eu resolvi optar pela minha saúde mental e depois de um tempo eu pedi demissão, né? E aí depois eu voltei a trabalhar com adulto, né? Mas, gente, eu confesso que pra vocês que é muito difícil trabalhar com criança, tá? Tem que ter muito psicológico, assim, é muito difícil. Eu infelizmente, né, tive essa questão aí que eu acho que eu eu me apeguei demais, né, a ele, essa criança, enfim, né, e isso também afetou o meu psicológico, afetou o meu desempenho no trabalho, enfim, né, então tomem cuidado, né, com as emoções, né, porque o coração da gente é enganoso, né. Infelizmente, né, tá escrito lá em Provérbios na Bíblia, né, que o nosso coração é enganoso, né. Então, bom, galera, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ative o sininho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!